Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, convido vocês para a gente aprender mais de Deus, para que a gente possamos ser edificado na verdade do Evangelho. Eu quero levar uma informação muito importante, convidar você que é pregador da palavra, você que está aí com um grupo aí, assumindo aí o compromisso de instruidor, ensinador, de pastor, você que está aí responsável para levar o ensino, a doutrina, a instrução da palavra a esse pessoal que está aí, sendo instruído por você. Quero levar a importância da responsabilidade que nós temos. Nós que somos chamados para esse ministério, todos aqueles que estão com esse compromisso de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Quero vos levar nesse momento a importância da gente ser fiel, ter o compromisso com o reino de Deus, pregando o Evangelho do reino, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho do reino de Deus, não o Evangelho do reino dos homens. O nosso compromisso, a responsabilidade que foi nos dada para pregar esse Evangelho é muito grande, gente. Muitos brincam e não se importam porque não estão nem aí para o compromisso, nem estão nem aí para a responsabilidade e não fazem nem caso do que é levar a verdade do Evangelho para os outros, para outras pessoas, para as vidas que estão aí perdidas. Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós temos aqui a missão da igreja que Jesus deu à igreja, naquele momento representado pelos apóstolos, para cumprir o papel de luz da terra, do mundo, luz do mundo, sal da terra. Jesus, interessante que se você for um bom estudioso, analisador, examinador das Escrituras, você vai ver Jesus antes da ressurreição, antes dele morrer. Quando Jesus estava vivo ainda, ele ordenou os discípulos a pregar, a anunciar as boas novas somente ao povo de Israel. Se você analisar esse detalhe, você vai perceber que o Evangelho primeiro foi anunciado a Israel, o povo de Israel. Como Israel rejeitou o Evangelho, não aceitaram o seu Messias, o Cristo, o Salvador deles, o Rei deles, o ungido deles, o enviado, prometido, o Cristo. Como o povo de Israel, os judeus, rejeitaram, ele veio para os seus, falando do povo judeu que ele veio. Como os seus rejeitaram, não aceitaram, ele agora foi levado para o mundo inteiro para que todo aquele que nele crê seja tornado filhos de Deus, estejam na promessa, alcancem a graça de Deus, que não foi só para o povo de Israel. Ela veio para o povo de Israel, mas que seria estendida para o mundo inteiro. João capítulo 1, versículo 12. Então Jesus, quando estava vivo, antes da sua morte, ele mandou os seus discípulos pregar só para Israel. Agora, interessante é que você observe esse detalhe. Depois que ele morre e ressuscita, aparece aos seus discípulos, agora ele vai mandar pregar não só em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Jesus agora vai dizer, ide por todo o mundo. Não é só nas aldeias de Israel, não. Não é só as ovelhas perdidas de Israel, não. Agora vocês têm que levar essa mensagem para o mundo inteiro. Por quê? Porque eu já vim, já cumpri, o povo viu a promessa se cumpriu, não creram. Agora eu já consumei a obra de Deus, que ela não era só para o povo de Israel, era para tirar o pecado do mundo. E agora o mundo também tem que ouvir as boas novas. Jesus manda os seus discípulos agora pregar o Evangelho, que é a notícia, a informação que leva a esperança para o homem, a humanidade perdida. Essa mensagem agora vai ser mandada por Jesus
ser levada, anunciada a toda a criatura. E interessante que Jesus vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Eu quero convidar vocês para a importância dessa palavra que Jesus deu. O que ela nos ensina, o que nós podemos observar e crer nesta palavra que Jesus, ele deu quando mandou os seus discípulos, a sua igreja, ministrar, levar, notificar ao mundo a informação das boas novas. Interessante, meus amados irmãos, é a gente analisar a palavra que está revelada aqui, pela palavra. Não é dentro da interpretação desses homens que estão por aí adulterando, deturpando, falsificando a verdade do Evangelho e privando o povo dessa verdade, criando outros meios e caminhos e não pregando o único singular que o Evangelho mostra. Só há uma porta, só há um meio, só há um caminho, só há um local para o homem encontrar o socorro, a graça, o perdão, a misericórdia, a salvação e a absorção da condenação do homem receber de Deus. Só há um meio, Jesus. Não é nenhum desses meios que estão vivendo aí o povo dentro das religiões, das igrejas, dos conceitos filosóficos em relação a Deus, vivendo outros segmentos como se fosse meio de graça para alcançar alguma coisa com Deus. Nem vida com Deus esse povo não tem. Porque para ter vida com Deus, para chegar a Deus, é preciso conhecer o que o Evangelho nos ensina para que isso aconteça. A mensagem do Evangelho é a informação que nos leva a Deus. A mensagem do Evangelho não é um conjunto de regras, de doutrina, de religião nenhuma. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um sistema onde você vive ordenança, obrigações, cumprir devoções, sacrifícios, obrigações. O Evangelho não é isso. Observe o que Jesus vai dizer quando manda aos discípulos pregar o Evangelho a toda criatura. Ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Será salvo porque o indivíduo não está salvo. Continua perdido. Por isso que ele será salvo. Se ele crer. O batismo aqui que Jesus fala em Marcos 16, 15, já expliquei, mas eu gosto sempre de fazer essa observação. O contexto aqui não está falando de igreja, batismo de igreja, ritual religioso dentro de igreja. O batismo aqui é o batismo que João disse. Ele quando vier, ele batizará com fogo e o Espírito Santo. O batismo aqui é para remissão de pecado. O batismo aqui é o batismo que insere o pecador no corpo de Cristo e igreja, através do Espírito Santo, pelo qual nós somos selados quando nos arrependemos, crendo em Jesus, pela mensagem do Evangelho. Esse é o batismo que Jesus falou. Aqui não tem nenhuma base, o contexto não fala de nada de igreja, aqui não tem nenhuma direção de igreja, batismo nas águas, ritual religioso dentro de nenhum ministério igreja. Esse batismo aqui que Jesus fala não é esse. Amém? Só observar isso. Então, eu quero convidar a sua atenção para o mais importante. Olha o que Jesus vai dizer. Vão, pregue o Evangelho em todo lugar. Não é só no local não, viu? Vocês têm que ir para todo lugar. Aonde tiver uma pessoa, vocês têm que estar pregando, cumprindo a missão que lhe foi dada de anunciador das boas novas. Pregador do poder de Deus, que é o Evangelho que salva todo aquele que crê que é o poder de Deus, para salvar todos, não é só judeu, grego, espanhol, alemão, é todos os que crê, seja judeu, grego, qual for a classe, a religião, a cultura, a cor, a nação, todo ser humano precisa de ser salvo, e salvação é por um único meio. Você só pode ter o conhecimento dessa salvação se você for notificado e informado pela verdade do Evangelho. E Jesus vai dizer, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso fala de todo ser humano, criatura, homem, ser racional, que precisa de se arrepender, que precisa de reconhecer sua miséria, que precisa de dar ouvido à direção que Deus orienta ele, para que ele saia da condenação, porque o Evangelho, ele mostra ao homem a sua condenação, a miséria que ele está vivendo, mostra o juízo de Deus, mostra o homem que tem que se arrepender e, ao mesmo tempo,
O Evangelho convida o homem a Cristo para receber salvação que ele tanto precisa. A coisa mais importante que a humanidade precisa é salvação de suas almas. Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Dentro desse texto aí, Jesus está mostrando que o mais importante na vida humana é o homem alcançar a salvação que ele precisa. Porque tudo que ele venha ganhar neste mundo, tudo que ele venha ter neste mundo, tudo que ele venha ser nesse mundo, tudo que ele venha conquistar nesse mundo não serve para nada para a eternidade. Continua com a sua alma indo a juízo, perdida para a eternidade. Do que adianta viver 100, 50, 70, 80 anos, gozando, tendo privilégio, tendo fama, tendo prosperidade, riqueza nesse mundo, sem Jesus, e morrer, passar a eternidade no inferno, que é um lugar de sofrimento, castigo, de punição, terrível, medonho, tenebroso e ignífero, que Deus não quer para o homem. Ainda que muitos não creiam, digam que o inferno é uma criação da cultura humana, mas o inferno não. O inferno é uma realidade que quem nos revela, nos dá o conhecimento desse lugar, desse destino, dessa eternidade, é o próprio Deus. Creia quem crê. O que vai prevalecer é a palavra de Deus, que nos adverte desse lugar eterno, de punição eterna, condenação eterna, sofrimento eterno. Se você não acredita, é um direito seu, mas o que vai prevalecer é a palavra. E por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que ouvem e praticam a palavra. Você está crendo aí na filosofia dos homens, que diz que o inferno não existe, que o diabo não existe, que não existe condenação, que não existe pecado, que não existe um Deus que vai botar ninguém no inferno? Então fica aí nessa tua crença. Porque a verdade vai ser revelada, você vai ter o conhecimento dela no momento que você sair desse mundo. Aí você vai ver a verdade. Aí você vai aprender que reencarnação não existe, que purgatório não existe, que vida em paraíso na terra não existe. Aí você vai aprender que o inferno é real, que o sofrimento é real, que a condenação é real, que o juízo de Deus é real e que Deus, ele é terrível. Para aqueles que não creem, que não dão ouvido, que não buscam o seu perdão em Cristo enquanto pode. Se você não crê, triste vai ser o teu destino eterno. Triste vai ser a tua situação ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que você sair deste mundo. Você pensa que vai deixar de existir? Você está sendo enganado pelo diabo. Você pensa que vai reencarnar e voltar a viver aqui novamente? Você está enganado pelo diabo. Você pensa que o diabo não existe? O diabo está te enganando com essa mentira dele, levando você a acreditar que ele não existe. Você pensa que o inferno não existe? O diabo está te enganando, fazendo você a não acreditar na verdade de Deus. Você pensa que as coisas real, a verdade, é o que você acredita? Pensa? É o que ensina a tua religião? É o que ensina o teu líder, mestre, guru? A verdade é o que Jesus ensinou. Creia na palavra de Cristo. Creia no que Cristo ensinou. Creia no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, essa informação que nós conhecemos pela verdade que nos leva à libertação, pelo Evangelho de Cristo. Jesus vai dizer: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Observe essas duas referências que Jesus faz ao indivíduo diante da atitude de cada um. Jesus vai dizer: quem crê, esse será salvo. Salvação não é para quem diz que é escolhido de Deus. Salvação não é para quem vive dentro de uma religião, sacrificando-se dentro de devoção, consagração, vivendo sua vida dentro de obrigações religiosas. Salvação é para quem crer, mas crer na mensagem do Evangelho. Jesus vai dizer: quem crer será salvo. Será, porque ainda não está. Mas se crer, será salvo. Por quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a nação, a cultura. Creu, é salvo. É o poder de Deus. Romanos 1,16. Agora, você não pode deixar de dar o seu ouvido, ter a atenção para outra frase final que Jesus disse: quem não crer será condenado. Esta é a verdade que vai prevalecer.
Esta é a verdade que o homem tem que crer e tomar a decisão que tem que ser tomada para que ele seja salvo. Ele tem que crer no Evangelho para ser salvo. Se ele não crê, continua condenado. Foi Jesus quem disse isso. Quem crê será salvo. Quem não crê, permanece condenado. Porque o juízo já foi dado, a sentença já foi batida. O que falta? O homem, depois da morte, seguir a juízo para receber a sentença eterna. Porque ele ainda está vivendo no mundo temporal, numa vida temporal. Ele está sobre essa sentença eterna, quando sair desta vida temporal. Mas ele tem a oportunidade de crer, se converter, se arrepender, para que em Jesus ele seja salvo. Para não ir à condenação, enquanto ele está aqui, nesta vida temporal, tendo a oportunidade, porque depois que partir daqui para a eternidade, não há mais como se salvar. O homem já seguiu com seu destino selado, definido, não há mais mudança. Quem parte salvo, porque creu em Jesus, parte salvo, não tem mais mudança. Quem parte perdido, por não crer em Jesus, já está julgado e condenado, indo para a sentença eterna. Não há mais o que fazer. Não adianta penitência, não adianta reencarnação. Isso tudo é mentira. Não adianta choro, missa, vela, extrema-unção, sacrifício pela alma de quem morreu sem Jesus. Quem morreu sem Jesus está julgado, condenado, indo para o juízo eterno. Já está lá, reservado nas cadeias da escuridão, onde estão retidos lá até o dia do juízo. É o que diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Os que partem, os espíritos dos que partem sem Jesus nesta vida, porque não receberam o perdão de Deus, permaneceram na vida transgressora, rebelião em pecado contra Deus, por não dar ouvido à sua palavra, Pedro vai dizer na sua segunda carta. Olha o que ele vai dizer. Deus. Aí Pedro vai mostrar para a gente ter cuidado e conhecer que Deus é terrível. Pedro vai dizer, cuidado, irmãos. Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele. Você acha que Deus vai perdoar nós? Deus nos oferece o perdão em Jesus. Sem Jesus, você acha que você vai alcançar o perdão de Deus? Sem Jesus, você acha que você vai receber a mão de Deus passando na tua cabeça para ignorar o teu pecado, a tua transgressão contra ele? Sem Jesus, você acha que vai ter o bom lugar lá no céu? Você está enganado. Você está pensando que Deus é esse Deus que o mundo prega, é? Esse Deus melancólico, de um amor libertino, que aceita o homem como ele é? Não, Deus não recebe ninguém como está. É preciso passar por Cristo para ser santificado, justificado e a partir daí ser aceito por Deus. Sem Jesus, ninguém terá salvação, ninguém receberá o amor de Deus, porque o amor de Deus para o homem é Cristo. Sem Cristo, o homem continua sobre a ira de Deus, que será sem misericórdia. Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Olha, presta atenção no que a palavra diz. Isso aqui não é figura de linguagem, não. Isso aqui é literal. O texto está revelando aquilo que é, na realidade eterna. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. É o que acontece com todos os que morrem, que saem deste mundo aqui, seus espíritos, sua alma, segue para as prisões da escuridão, aguardando o dia do juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Segue ao juízo. Cuidado, irmão. Creia na verdade de Deus. Inferno não é uma coisa criada da mente humana. Inferno é a verdade que Deus nos revela para a gente ser prudente e escapar dele. Escapa por tua vida. O único meio de salvação é Jesus, para a tua alma não seguir ao juízo após a morte. Então Jesus vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo,
também quem não crer será condenado. Não tem outro meio, não tem outra verdade, não tem o que fazer, não tem uma terceira opção, não tem uma terceira via. Só há duas realidades na vida do homem: ou ele está perdido, ou ele está salvo. Ou ele segue após a morte para o céu ou para o inferno. Ou ele se encontra dentro da verdade por onde ele é liberto, crendo e se convertendo, ou ele permanece na incredulidade, julgado, sentenciado, indo para o juízo eterno. Não tem dor, não tem outro meio. Não tem outra verdade, não tem um terceiro meio, não tem purgatório, não tem paraíso na terra, não tem uma terceira chance, não tem uma outra oportunidade. É aqui, enquanto vida você está neste mundo temporal, que você tem que tomar a sua decisão, que vai mudar o teu destino eterno. João capítulo 3, versículo 18. Jesus vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. João capítulo 5, versículo 24. Jesus vai dizer: quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Observe o que acontece quando o homem crê em Jesus. Olhe qual é o motivo pelo qual você precisa crer em Jesus. Olhe qual é a oportunidade que Deus está te dando para mudar a tua vida quando você crê em Jesus. Olha qual é a mudança que Deus quer fazer na tua vida. João 5,24. Jesus vai dizer, presta atenção, medite no que Jesus pregou. O evangelho é isso que Jesus pregou. Isso é o evangelho que leva o homem ao conhecimento da verdade, por onde ele é salvo. João 5,24, Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, porque ninguém pode crer em Deus se não crer em Jesus, se não guardar a palavra de Cristo, se não converter-se a Cristo, não tem fé em Deus. A fé em Deus é por meio de Cristo. A vida com Deus é por meio de Cristo. A convenção a Deus é por Cristo. Não tem Deus sem Cristo. Não tem Deus sem Cristo. Não tem vida com Deus sem Cristo. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra, é pela palavra dele que nós temos o conhecimento da verdade, por onde chegamos a Deus, justificado, salvo, para a comunhão e a vida com Ele na eternidade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, veja o que Jesus vai dizer. Veja qual é a importância de você crer em Jesus. Para qual mudança na tua vida? Jesus vai dizer: tem a vida eterna. Quem crê nele, quem ouve a palavra dele, quem guarda a palavra dele, está crendo em Deus, ele vai dizer: tem a vida eterna. Isso é presente. A realidade é que o homem não tem ainda. O homem só pode ter a vida eterna quando ele crê em Jesus. Jesus vai dizer: tem a vida eterna. Aí ele vai dizer: não entrará futuro em condenação. O cara que crê em Jesus, ele é livre do juízo. É isso que representa a salvação. É você ser livre do juízo e sair da condenação. Pelo único meio de absorvição que o ser humano tem para ser livre da sentença do pecado. Ele só é absorvido dessa sentença quando ele crê em Jesus, porque Jesus morreu com essa finalidade, para esse objetivo: salvar o homem da condenação, advogando a causa dele diante de Deus o Pai, livrando ele dessa sentença. Então Jesus vai dizer: quem crê nele tem a vida eterna. O homem não está com a vida eterna. O homem sem Jesus, ele está com a condenação eterna. Mas quando ele crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Aí Jesus vai dizer: não entrará em condenação. Depois da morte segue o juízo. Enquanto você está vivo, você já está julgado e condenado, mas ainda há a oportunidade de você ser livre desse juízo após a morte. Não ia ele. Crendo em Jesus, porque Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 5, vamos ver o que diz aqui. Eu quero ler direitinho. Olha qual é a importância da gente crer em Jesus Cristo. Olha por que eu preciso crer em Jesus. Olha qual é a maior necessidade do homem: crer em Jesus. Romanos capítulo 5,
versículo 8, Paulo vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, porque ele morreu pelos pecadores para justificar os pecadores. Paulo vai dizer: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Foi por isso que Jesus morreu, para nos salvar da ira, a ira futura que há de vir. Apocalipse capítulo 6, versículo 17. É chegado o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Quem poderá ser livre dessa ira? Essa ira é um fato, é uma realidade que há de vir sobre toda a humanidade. Os vivos e os mortos, todos vão estar neste grande dia para receber esse terrível juízo de Deus. É a ira de Deus, é a vingança de Deus, como diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: porque ele vem como labareda, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem tomando vingança. Essa vingança é o juízo. Ele diz: a vingança pertence a ele. Ainda que o homem mate, roube, viva uma vida totalmente desaforada, debochada, ignorando, sendo incrédulo, não acreditando em Deus, mas o juízo vem. O dia do juízo vem, será terrível para todos esses que não aproveitam o amor da verdade para se salvar, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Por não crer na verdade para se salvarem, serão julgados e condenados, porque não creram na verdade para se salvarem. O juízo, a condenação é um fato, irmão. É uma realidade. A ira de Deus há de vir sobre todos, vivos e mortos, como disse Paulo a Timóteo na sua primeira carta, segunda carta, capítulo 4. Paulo vai advertir a Timóteo para essa finalidade. Pregar o evangelho para isso. Olha porque nós temos que pregar o evangelho de Cristo com essa finalidade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele há de julgar vivos e mortos. Temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para que o homem seja livre desse juízo, porque o homem não vai ser livre, não vai escapar do juízo. Olha qual é o único meio que o homem pode ser livre do juízo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a saber, Jesus Cristo é quem nos livra da ira futura que há de vir. É Jesus o Salvador, é Jesus quem nos livra. Então é por isso que devemos crer em Jesus. E eu quero agora trazer aqui a importância de se pregar o evangelho, irmão. Quando Jesus vai dizer, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é para essa finalidade, irmão. A importância é muito grande de cada um de nós como igreja. Pregar o evangelho, anunciar ao mundo, não essa vida religiosa que o povo está vivendo. Não essa vida religiosa que o povo está vivendo dentro da igreja, está sendo convidado a viver. Não para ser discípulo de nenhuma instituição, não para crer dentro de um sistema religioso, viver a devoção, a formalidade e a prática. O evangelho não é isso. O evangelho é uma informação que nós temos que levar ao povo, para que o povo conheça a realidade da situação que estão e encontre, tenham o conhecimento da esperança para livrá-los dessa condenação. Nós temos que cumprir esta tão grande responsabilidade. A maior importância da humanidade é ser conhecedor dessa verdade. E nós que temos o compromisso, a responsabilidade da igreja, Deus levantou, dando à igreja esse ministério para essa finalidade. A maior importância que o homem precisa na sua vida é de crer em Jesus para ser salvo. E isso só pode acontecer se ele ouvir a pregação do evangelho. Ninguém pode crer em Jesus se não ouvir a verdade do evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Como vão pregar se não forem enviados? Nós temos que entender a importância, a responsabilidade que nós temos como igreja para fazer a obra do reino de Deus, não a obra do reino do homem, dentro de igreja, vivendo esse sistema
na formalidade religiosa maldito, onde não se cumpre a missão de igreja. Estamos deixando de cumprir a nossa missão de igreja para viver preso dentro de um sistema de ordenança, de mandamentos, de rituais, de doutrina, de cerimoniais vãs, que Deus não pede, que o Evangelho não ensina, não manda ninguém viver isso. Nós temos que entender a responsabilidade que nós temos, irmão. O único meio dessa humanidade ser salva é pelo conhecimento da verdade que liberta, o Evangelho que leva a Cristo. E essa responsabilidade de levar essa informação, esse conhecimento para o mundo é nossa. Nós, como igreja, que somos luz, porque já saímos das trevas, já fomos iluminados aqui, nós temos o dever de levar esse esclarecimento para outros que estão sem o entendimento da verdade. A responsabilidade de levar esse anúncio, essa informação, que é o poder de Deus para salvar o que crê, é nossa como igreja, irmão. Nós temos uma responsabilidade muito grande. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Não é viver uma vida de rotina religiosa dentro de quatro paredes, na formalidade, no mecanismo, naquela social. Pregar o Evangelho é você e eu cumprir a função de carta viva de Deus. Cumprir a função de sacerdote real, aonde estiver, levar o esclarecimento, levar a verdade do Evangelho, aqueles que estão ao nosso lado, seja quem for, esteja onde estiver. Não é viver uma formalidade fechada, centralizada, dentro de uma exclusividade, dentro de uma igreja, de um local, de um sistema de quatro paredes, onde o homem impõe as regras, as ordenanças para o povo viver. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma informação. Se eu recebi essa informação, eu tenho que ser divulgador dela. O Evangelho é pregado assim, pela comunicação de quem foi alcançado por ele. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você foi alcançado pela salvação. Então você tem que comunicar essa salvação ao mundo. Você, como cristão, tem que comunicar a salvação em Cristo para o mundo. Jesus não chamou você para viver preso dentro de um sistema religioso, com regras e cumprimentos de ordenanças e devoções, práticas, rituais, cerimoniais. Não! Jesus chamou você para ser carta viva dele, testemunha, anunciar as virtudes de Cristo ao mundo, pelo qual o mundo será salvo. É muito importante a mensagem do Evangelho. Eu fico triste de ver multidões sendo arrastadas pelo engano para o inferno por meio de um evangelho anátema, por meio de doutrina de demônios, por meio de homens fraudulentos, enganadores, falsificadores da palavra, que deixaram o compromisso com Deus, não estão mais a trabalho nem a serviço do reino de Deus, porque agora eles estão dentro da sua causa de ganho no seu reino, estabeleceram o seu reino, e o povo agora é convidado a vir para o reino deles, para servir a eles, não a Cristo, não ao reino de Deus, por causa de ganho, fazendo negócio do povo. Eu fico triste, porque eu vejo multidões indo para o inferno, não porque são inocentes, porque não dão ouvido à verdade para se salvar, persistem em permanecer no erro, aborrecem a luz. Quando alguém vai pregar, eles não ouvem, não dão ouvido, porque já fizeram sua escolha de continuar nas suas obras infrutuosas das trevas. Foi o que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 19 ao 21. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas. Porque a luz reprova todo o conceito doutrinário. A luz reprova toda a ideia de Deus que o mundo vive dentro das religiões. A luz reprova todo o princípio, toda a vida, toda a fé que o mundo vive como se fosse para Deus. A luz reprova. Essa luz é Jesus, é o Evangelho de Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a verdade que desconstruiu todo o sistema religioso, doutrinário, de princípios, de conceito de Deus. Jesus veio com a verdade que reprovou todo o sistema religioso na sua época,
que estava o povo vivendo como se fosse para Deus. Jesus vem pregando o evangelho e dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa informação que Jesus levou ao povo desconstruiu toda a estrutura que era colocada como ensino de Deus para o povo viver, achando que ia chegar a Deus, achando que estava na verdade de Deus, achando que estava na vida com Deus. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Logo, todo o conceito que era dado e instruído para o povo como de Deus caiu por terra. Porque a luz dissipa as trevas. A luz desconstrói toda a mentira que as trevas colocam na mente do homem. Aquele que recebe a luz é liberto. E aí serão livres para tomar a decisão que vai lhes salvar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois de livre, você precisa crer em Jesus, porque é Ele que liberta. Se o Filho, pois, vos libertar, sereis livres. O homem está preso no engano, na mentira de Satanás. Mas o Evangelho é a luz de Deus que ilumina o entendimento do incrédulo. Mas o diabo cega o entendimento do incrédulo, para que o incrédulo permaneça incrédulo e não resplandeça, não tenha um esclarecimento, não receba a verdade do Evangelho de Cristo, por onde pode se salvar. Esse é o trabalho do diabo, cegar. Olha a nossa importância de pregar o Evangelho, irmão. Pregar o Evangelho não é o homem viver que nem um popstar dentro de púlpito de igreja. Pregar o Evangelho não é esses sermões que estão dando aí nos púlpitos de igreja. Pregar o Evangelho, fazer discípulo para Cristo, não é aglomerar essa multidão que está aí sendo aglomerada dentro de igreja para viver o anátema, viver esses movimentos vãs, viver esses misticismos de poder, esses cultos pagãos. Pregar o Evangelho não é isso. Pregar o Evangelho não é levar ninguém a viver preso dentro de regra, de norma, de proibição, de usos e costume, de doutrina de igreja alguma. Pregar o Evangelho é levar o conhecimento de Cristo para o homem perdido, para que ele seja achado, encontrado na verdade para ser salvo. Pregar o Evangelho é fazer discípulos para Cristo. E eu só faço discípulo para Cristo se eu ensinar de Cristo para o povo. O povo tem que aprender de Cristo. Qual é a pregação desses homens hoje nas igrejas? Nos meios de comunicação. O que é que estão pregando? Estão pregando um bocado de coisa que não leva ninguém à luz de Deus, ao conhecimento para serem libertos. O povo continua tropeçando, caído, perdido, morto com o nome de que vive, na vida vã, uma adoração vã a Deus, vivendo um evangelho anátema, sendo negócio dos homens, levado pelo engano, indo para o abismo porque está sendo guiado por cegos, e todos vão se decepcionar no final do labor desta vida. Quantos estão aí falsificando a palavra de Deus? Quantas doutrinas têm sido estabelecidas para tirar o povo da verdade do Evangelho? Quantos movimentos são vividos dentro da igreja para afastar o povo do Evangelho? Quantas visões e revelações o povo está recebendo aí de vários profetas e mensageiros e não sei o quê, que está levando o povo a se perder de Deus? Quantos mestres, pastores estão aí dando doutrina e ensinamento ao povo, levando o povo a apostatar da fé com essas doutrinas de demônios? Quantos homens têm se levantado dizendo que é de Deus, que Deus está usando, que Deus encheu ele do poder e da unção, que ele está trazendo revelação, que tira você da verdade do Evangelho? Cuidado. O que está em jogo é o teu destino eterno. É a tua salvação. E tu só pode alcançar essa tão grande salvação que é oferecida por Deus, gratuitamente. Não é pela obra que tu faz. Não é pela religião que tu vive. Não é pela igreja que tu estás. A salvação não é a causa dela. Não é guardar sábado. Não é dar dízimo. Não é estar dentro de nenhuma igreja
sendo membro, batizado em água de nada. A causa da salvação não é você ser bonzinho, fazer obra social, viver karma, na reencarnação, se flagelar, dentro de penitência, de sacrifício religioso. A causa da salvação é Cristo Jesus. Hebreus 5:9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Tem muita gente aí pregando, você só é salvo se estiver nessa igreja, se for batizado. Se der o dízimo não é salvo, porque você está roubando a Deus. Se você não der o dízimo, aliás. Não é? Não tem pastor pregando isso aí? Tem um pastor que pregou aí dizendo que a pessoa que não dá o dízimo está botando um 38 na boca de Deus. Olha a expressão dele. Miserável filho do diabo. Digo mesmo. Porque esse está a serviço não de Deus, mas é do diabo mesmo. Trazer uma mentira dessa para coagir o povo a manter o seu reino, o seu império, no sacrifício de dar 10% do salário, que não tem nada a ver para a igreja. Jesus não ensinou isso. Mas o povo é levado pelo engano. Seguidores desses homens não acreditam na verdade do evangelho. Preferem seguir essa doutrina desses homens. Quantos estão presos, escravizados, nesse sacrifício de tolo do dízimo, de dar 10%, entendendo que Deus vai honrar, que Deus vai coisar? Não, porque se não der, o devorador vem, eu estou roubando a Deus, eu não vou ser salvo. Quantos estão colocando o mérito da vida com Deus, da bênção de Deus, no dízimo que ele dá? E os homens mentirosos, enganadores, criam argumentos. Não, isso é um ato de fé, é um ato de gratidão. Olha, não sei o que, tudo mentiroso, falsificadores da palavra. A causa da salvação não é nenhum ritual, nenhuma devoção, nenhuma obrigação, nenhum sacrifício religioso. A causa da salvação é Cristo. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não é obedecer a igreja nem pastor, obedecer Cristo. Dá uma lidinha lá, Hebreus 5:9. O pastor chegar e dizer: esses líderes religiosos, irmão, são ministros de Satanás, a maioria, a multidão deles, a serviço do diabo para levar você para o inferno, que está seguindo a ele dentro das igrejas deles. O cara dizer que se você não der o dízimo, vai para o inferno, porque ele usa, olha o argumento dele, pega a Bíblia, é uma estratégia do diabo para manipular o povo, a mente do povo, falsificando o texto fora do contexto. O cara dizer, você que não dá o dízimo está botando um 38 na boca de Deus. Isso foi um pastor que disse. Um pastor lá dos Gideões, né? Desses lugares de artista do meio evangélico. Você é ladrão, não vai para o céu, porque diz a palavra que os ladrões não entrarão no reino de Deus. E você que está não dando dízimo, que não está dando dízimo, logo você não vai ser salvo, porque você está roubando a Deus, botando um 38 na boca de Deus e assaltando a Deus. Olha que miserável. Olha a interpretação que ele dá dentro do ensino que ele leva para o povo. E o povo lá, amém, glória a Deus e aleluia. O simples morrerá na sua simplicidade. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, esse povo é destruído porque não deu ouvido à verdade de Deus. Por falta de entendimento, o povo é destruído. Salvação, a causa dela não é nenhum ritual, nem sacrifício religioso. O cara levantar uma doutrina de que se você não guardar o sábado, você não é salvo. Isso é inimigos do evangelho de Cristo. São homens que estão a serviço do diabo, porque quem é que nega a verdade de Deus? O diabo. Quem é o anticristo, o opositor à verdade de Deus, o evangelho? O diabo, espírito do anticristo. Mas eles dizem que estão cheios da unção de Deus, que são ungidos de Deus, que são homens de Deus, sacerdotes de Deus. Cuidado, irmão. Por isso que o apóstolo João vai dizer, quem não prega, quem não permanece no evangelho de Cristo, não tem a Deus. Cuidado com esses que vêm até vocês pregando um outro evangelho, uma outra doutrina, que não é a de Cristo, que não é o evangelho. Não receba, aparta-te deles. Mas o povo não dá ouvido à palavra. O povo hoje devota o seu amor, sua devoção, sua obediência. O povo hoje segue, não é a Jesus, é aos seus líderes, dentro de suas instituições, aonde estão servindo o sistema. Salvação não é causa de nenhum ritual, nenhum feito religioso que o homem pratique.
Salvação não é por obra do homem. A única obra que o homem pode ser salvo é pela obra que o próprio Deus operou em Cristo. Essa é a obra que salva. A obra que Cristo executou, consumou na cruz do Calvário. Que o próprio Deus preparou para nos salvar. E quem rejeita esse único meio está decretando a sua sentença, porque está rejeitando a salvação de Deus. Logo, está continuando na condenação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante a tua vida religiosa. Não é a tua fé dentro de igreja. Não é a tua fé vivendo ritual de sacrifício religioso. Não é mediante a fé que o mundo tem aí. Uma fé dentro de devoção ao sistema religioso. Uma fé vivendo sacrifício, flagelos, penitência, onde consagram, devotam sua vida às ordenanças da religião. Não é essa fé que Deus quer para te dar. O dom gratuito dele é salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Que fé é essa? Isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa fé que é gerada em nós não vem da nossa virtude. Não vem do nosso entendimento. Não vem da nossa consciência, do nosso achismo. Essa fé é gerada em nós pela verdade que é trazida a nós, pela mensagem do Evangelho. Quem crê será salvo. Essa é a fé que salva. Essa é a fé que é gerada em nós quando nós aceitamos e cremos no Evangelho. Aí recebemos essa salvação que é gratuita, pelo único meio que Deus concede ao homem para lidar. A condição é crer. A condição é a fé no sacrifício de Cristo. Não é uma vida de devoção, de fé cega dentro de instituição. Está entendendo isso? O Evangelho nos ensina isso, irmão. Nós temos que pregar essa verdade para o povo. Nós temos que ser verdadeiro. Só somos verdadeiros se estivermos na verdade. Ai daqueles que estão brincando com a verdade, achando que Deus não existe e que Deus não é onisciente e que Deus não é justo para julgar e para dar ao homem segundo as suas obras. O homem vai receber a condenação por merecimento. O homem recebe a salvação por graça. Está entendendo isso? Graça é algo que você não merece. E a condenação você vai receber, se não aceitar a graça de Deus, pela nossa obra. Porque o salário do pecado é a morte. O homem vai receber a condenação pela sua obra. É a consequência, é o pagamento, é o justo de Deus. Porque Deus é justo e não toma o culpado por inocente. Deus é um justo juiz que se ira todo dia. Se o homem não se converter, ele irá para o juízo. Dá uma lidinha lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Dá uma lidinha lá. Meu irmão, é muito sério isso, irmão. Por isso que Paulo vai pregar dizendo assim. Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Olha a palavra que Paulo prega. Olha o que é pregar o Evangelho. Aí Paulo vai ali se dirigir para um grupo de pessoas ministrando o Evangelho. Paulo vai dizer, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora. Agora é o momento que você está ouvindo. Enquanto não chega a hora de você seguir ao juízo. Você tem a oportunidade, mas anuncia agora. A todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Porque com justiça há de julgar o mundo. Ele determinou esse dia que vai vir para todo aquele que não creu em Jesus. Tanto vivos como os mortos. O dia do juízo será o dia terrível. O dia da ira de Deus. O dia da vingança de Deus. O dia de Deus dar aos homens o que eles merecem. Por merecimento, o homem vai receber o inferno, a eternidade sem Deus. Mas ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes,
que o ímpio se converta e viva. O que Deus quer de nós é o arrependimento. Arrependimento é mudança de entendimento. Arrependimento é o reconhecimento da minha situação e olhar para o favor de Deus na minha vida. Arrependimento é eu buscar salvação na minha alma e crer que Ele, Jesus, é quem salva. Arrepender-se, se converter a Cristo. Foi o que aconteceu com aquele homem que estava crucificado ao lado de Jesus. 2 malfeitores. Todos 2 estavam indo para o juízo, mas ali eles tiveram a oportunidade. Mas só um se arrependeu. Porque só um foi salvo. Porque só um, se tinha 2 ladrões ali ao lado de Jesus, só a um Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus não disse ao outro? Sabe por quê? Porque salvação não é por meio de você ser bom ou ruim. Salvação não é por meio de você fazer isso ou aquilo outro. Salvação é para quem crê em Jesus e se converte a Ele, clamando socorro com o entendimento que Ele é quem pode salvar a nossa alma. Foi por isso que o ladrão da direita foi salvo e o da esquerda não. Porque o da esquerda não se arrependeu, não reconheceu seu pecado, nem se converteu a Jesus. Antes, viveu na sua incredulidade, com o coração endurecido e ainda sendo debochado. O da direita se arrependeu, se converteu, reconheceu sua miséria, reconheceu que precisava de salvação e clamou a Jesus, reconhecendo Jesus como salvador da sua alma. Quando ele clama a Jesus que livrasse a alma dele do inferno e dissesse a ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ali contemplou a fé daquele homem, por onde ele recebeu a salvação gratuitamente. Salvação não é porque você é bom ou ruim. Aquele homem era maldito. Não tinha nada de bom. Ele não vivia religiosidade. Ele não guardava sábado. Ele não era batizado. Ele não era escravo de um sistema religioso de igreja. Ele não vivia penitência nem prática de coisa alguma na religião. O que Deus quer do homem é o arrependimento. Em Cristo, a convenção para o homem receber o perdão por onde ele é salvo, livre da condenação. Não é que ele se filie a nenhuma instituição religiosa, a nenhuma igreja, a nenhuma religião e passe a viver uma vida dentro de uma escravidão religiosa. O que Deus quer do homem é que ele seja liberto, conhecendo a verdade, que é Cristo, e passe a ser devoto, praticante da palavra de Cristo, guardando, andando e esperando, na verdade, das promessas do Evangelho de Cristo. É isso que Deus quer, irmão. Olha como é importante a gente pregar esse Evangelho. Então você que é pregador, você que é pastor, está aí com um grupo aí, levando o ensino, né, guiando esse povo na verdade de Deus, assuma o seu compromisso com o reino de Deus. Não busque a sua causa de ganho. Não permaneça nesse caminho maldito, sendo pedra de tropeço para os outros. Porque o juízo de Deus vem sobre a vida de todos aqueles que não andar na verdade do Evangelho. Todos aqueles que não se manter verdadeiramente fiel a Deus, em espírito e em verdade. Cuidado, vida com Deus é quem está verdadeiramente nele pela palavra, andando em verdade e em espírito, não vivendo a formalidade religiosa. Nosso compromisso é muito importante na terra, para levar salvação aos demais que estão perdidos. Esse compromisso está com a igreja, não é com o Ministério da Comunicação, não é com os meios sociais, não é com as instituições de informação. A informação que leva o homem ao céu, que leva o homem a ser salvo, está com a igreja, que somos nós, pessoas, membros do corpo de Cristo, que temos que cumprir a missão de luz, levando o esclarecimento, a verdade do Evangelho a toda criatura, aonde estivermos, com quem for, preguemos, anunciemos, informamos ao povo a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é convidar ninguém para dentro da igreja para ser salvo. Não é convidar ninguém para viver ritual religioso, guardando sábado, dar dízimo para ser salvo. É convidar o povo a conhecer a verdade que o Evangelho nos mostra. Que crendo em Jesus, o homem é salvo. E tem que perseverar, andando em Cristo, dentro da direção da palavra dele, para não perder essa salvação. Não desviar-se do caminho. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. E o final, precisamos ser perseverantes, indo até ele. Porque é no final que alcançaremos a salvação da nossa alma, se andarmos prudentemente em Cristo, como disse Pedro na sua primeira carta 1:9.
alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Então combata o bom combate da fé, para que você não venha apostatar-se dela, seguindo outros conceitos, pelo qual você vai ser desviado da verdade do Evangelho. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja fiel até a morte, guardando e praticando a doutrina de Cristo, andando submisso a Ele como Senhor da tua vida. Não a doutrina de igreja, nem sendo devoto, nem discípulo de nenhuma instituição religiosa, guardando e praticando doutrina de homem dentro de nenhuma igreja. Aprenda isso e que Deus te abençoe nesse momento, com essa instrução, com esse esclarecimento, para iluminar o teu entendimento, por onde você será liberto. Amém? Eu, evangelista Wellington Ramos, convido vocês a estar sempre buscando o conhecimento da palavra. Leiam as Escrituras. Leiam o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, as cartas apostólicas, por onde vocês vão conhecer a doutrina da salvação que Cristo nos trouxe. Façam isso. Se você desejar, visita-me no meu canal no YouTube, no Kawaii, aqui no Face. Vários vídeos de instruções, levando essa informação que você recebeu agora dentro de vários assuntos para lhe esclarecer. Busque a prudência, cuida de ti da doutrina, busque conhecer a verdade, por onde você vai ser liberto para uma vida verdadeiramente com Deus, livre do juízo verdadeiramente. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.